Olá, tudo bom? Há muito tempo, a medicina tradicional que nós conhecemos, né, essa darwinista, debate algumas colocações junto com outros tipos de medicina, como, por exemplo, as medicinas orientais. E alguns anos para cá, o próprio Ministério da Saúde já começou, e a própria Organização Mundial da Saúde, também os Conselhos Federais de Medicina, começaram então a uma busca investigativa e até mesmo a aceitação de práticas integrativas no ambiente da saúde. O que se sabe agora é que se tem muitas doenças de fundos psicossomáticos e até mesmo algumas outras que buscam outros tipos de respostas. Nós vamos falar agora de um material que tem a ver também com a área da saúde, publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, pela autora Nilva Regina de Souza, e está intitulado Ectoplasma: o poder da cura através da manipulação de fluidos. E a gente vai começar fazendo aquele exercício de conhecer um pouco sobre a Nilva, para entender o lugar de fala, para entender da onde que ela tira, né, suas fundamentações, da onde estão suas leituras. E aqui a gente tem aqui. Ela é especialista lato sensu em planejamento, implementação e gestão de educação à distância pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense. É especialista lato sensu em psicopedagogia clínica e educacional pela Universidade 9 de Julho. Licenciada em Pedagogia, Supervisão Escolar no Ensino Fundamental e Médio, Administração Escolar no Ensino Fundamental e Médio pelo Centro 9 de Julho, especialista lato sensu também em Saúde Pública na área de Saúde Materno-Infantil pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e é graduada em Ciências Físicas e Biológicas pela Universidade São Judas, licenciada em Ciências Físicas e Biológicas pela Universidade da Cidade de São Paulo também. Então, a gente vê que ela licenciou, bacharelou, fez várias pós-graduações e investiga fortemente essa temática. E vamos colocar aqui. O que nós temos aqui que ela traz para a gente com relação a esse título? No resumo, então, a gente vai ver aqui a estrutura do material, com resumo, introdução, falando sobre o ectoplasma e a saúde, considerações finais e as referências bases que ela utilizou para construir esse material. O que eu quero trazer sua atenção aqui, que é bem interessante, é que quando você publica um material na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, você tem contato, ou você que está lendo pode ter contato com os autores, e os autores podem ter contato também com as pessoas para a resposta desses materiais. Alguns falam entre si, a gente já teve alguns materiais que geraram parcerias internacionais de um físico que estava investigando uma fórmula, um canadense viu, porque a revista também está em 7 idiomas, e aí eles começaram a afinar os contatos e isso gerou bastante frutos. Mas o que eu quero falar com isso aqui? Trazer para vocês o exemplo, ó. Nesse artigo você tem 5 comentários, então se você clicar aqui, ó, você vê o comentário e as respostas das pessoas. Então, falando aqui os pontos positivos, colocando alguns aspectos, a própria Nilva, que é a autora, respondendo aqui, ó, agora recentemente, 8/6/2022, 17/6, 23/6, muito interessante e vocês podem interagir aqui também. Aproveita então, depois que a gente terminar essa apresentação, para deixar também seu comentário aqui, deixar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também passa lá na revista para ler esse material na íntegra e deixar o seu comentário aqui para a autora ter acesso. Bom, o que ela traz aqui no resumo falando para a gente sobre o ectoplasma? O presente trabalho objetivou contextualizar, através de revisão bibliográfica, a importância do conhecimento do ectoplasma e a sua manipulação para a cura de diversas doenças, que muitas vezes não são diagnosticadas por médicos e especialistas na área da saúde. Portanto, há necessidade de um novo olhar para o ser e para a saúde, observando que a verdadeira cura que acontece no ser é a cura espiritual.
apontando que a religiosidade e a espiritualidade estão presentes no nosso dia a dia e que devem ser reconhecidas como fatores importantes na promoção da saúde e cura de diversas doenças. O ectoplasma vem sendo estudado por pesquisadores e utilizado no equilíbrio e na cura de doenças, principalmente nos centros espíritas, que através dos médiuns são manipulados e utilizados para o refazimento do ser. O conhecimento e a manipulação do fluido chamado ectoplasma poderá ser um grande aliado no tratamento da saúde e cura de doenças utilizados de forma séria e comprometida por profissionais da saúde, assim como também poderá ser utilizado por demais pessoas interessadas e conhecedoras do ectoplasma que estejam aptas em realizar esse tipo de tratamento. Palavra-chave: ectoplasma, manipulação de fluidos e saúde. Esse ponto é bem interessante a gente trazer aqui uma aspas, né? Toda vez que a gente faz um vídeo falando de qualquer coisa relativa à espiritualidade, algumas pessoas confundem com dogmas, ideologias. E o posicionamento da gente é sempre trabalhar com todos os conhecimentos possíveis, beirando o fundamento, trabalhando de forma científica. Esse artigo não está publicado na aba de teologia, porque ele não é um artigo dogmático, ele é um artigo de promoção para a saúde, como a gente pode ver aqui nas referências que a autora utilizou. Então, a Revista Brasileira de Psiquiatria já está estudando esse tema, a Revista Psiquiátrica Clínica da Universidade de São Paulo também, Além do que se vê, também é um livro, mas anais da reunião da Sociedade Brasileira de Antropologia. Então, aqui também, reunião de antropologia, o Esperandi falando de teologia e espiritualidade na revista aqui da PUC Minas Gerais. Aqui também na revista do Centro de História e Filosofia de Ciências da Saúde Federal da Universidade de São Paulo. E aqui a gente tem outras referências que a autora citou, para a gente não confundir, tá? Conhecimento científico, que é no caso aqui, embora a autora esteja usando, sim, uma literatura não todas, né? Mas trabalhou numa vertente, numa visão do espiritismo, mas ela traz outras fontes falando sobre a existência do ectoplasma diferente, tá? Ou apartando-se somente desse lado do espiritismo, né? Mas sim falando do lado da ciência e buscando fontes em materiais científicos já publicados também em outras revistas. Esse parênteses é importante para a gente não criar discussões trabalhando com o lado ideológico, religioso de cada pessoa, mas para a gente pensar no conhecimento enquanto ciência, mesmo quando trabalha a questão de religiosidade e trazendo aí à tona algumas discussões e conhecimentos para a teia da nossa discussão. Bom, a autora começa então a introdução falando da relação espiritualidade e saúde. Muitos autores trabalham com isso. Então ela coloca o seguinte: a relação espiritualidade e saúde vem sendo estudada por alguns autores que nos trazem dados importantes, identificando a influência da espiritualidade no processo de saúde, desde as curas pelas rezadeiras, benzendeiras, sacerdotistas de religiões afro-brasileiras, indígenas e outros que utilizam a medicina não convencional para a cura de doenças. Há evidências da existência de uma relação positiva entre espiritualidade, religiosidade e saúde já comprovada cientificamente. Essa relação se manifesta através da saúde mental, física e social. Por exemplo, menos depressão, menos abuso de substância, menos doenças cardiovasculares e maior longevidade. Pesquisa recente revelam que pelo menos 90% da população está envolvida em alguma forma de religião ou prática espiritual e que, em geral, indivíduos que têm mais experiências, saúde, né, mais religiosidade, né, tem menos depressão, ansiedade, suicídio, tentativa do uso de abuso de substâncias, melhor qualidade de vida, remissão mais rápida de depressão e melhores resultados psiquiátricos. A gente não vai ler todo o artigo, que o artigo é comprido, eu convido você mais uma vez a ir na revista científica Núcleo do Conhecimento, ler esse material na íntegra, baixar também, para você se inteirar melhor.
Aí ela vai falar, né, do que é, ela traz bastante essa associação da espiritualidade com a saúde. É uma tendência de todos os materiais científicos que trabalham com religiosidade de trazer bastante esse aspecto de que é um estudo, que não estamos pregando ideologias, embora tenha a parte de teologia, onde nós temos todo tipo de publicação de padres, de pastores protestantes, neopentecostais, estudiosos, espiritualistas, tem várias publicações, mas são da parte de teologia. Para quem não conhece, a gente fez uma diferença aqui, um vídeo falando de artigos de teologia e de ciência da religião, que tem essa diferença conceitual e sistemática, mas esse artigo aqui, ele não passa por essa área, ele é um artigo que está trabalhando com religiosidade e saúde. Ao falar sobre ectoplasma, ela coloca o seguinte: historicamente, o ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano, que em determinadas condições pode liberá-lo, produzindo fenômenos diversos. Entre esses fenômenos, temos a materialização de pessoas que já morreram. Para a ciência, o ectoplasma é a maior parte da célula, situado entre a membrana plasmática e o núcleo. Segundo Richet Turbino, o ectoplasma é uma substância como uma espécie de plasma flexível, viscoso, incolor, inodoro, presente em todos os seres. Segundo Chiesa, os primeiros estudos sobre ectoplasmas foram realizados por pesquisadores químicos, físicos, biológicos, médicos, psiquiatras, renomados da ciência estabelecida e praticada no final do século XIX e no início do século XX, com destaque para o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913, Charles Richter, autor inclusive do próprio termo em questão, do grego ectos, fora, e plasma, molde ou substância. Os cientistas acreditam que o ectoplasma é uma substância formada por uma combinação de fluidos emanados do plano espiritual, do médium e das demais forças da natureza, como outras pessoas, animais e vegetais que se encontrem próximos ao local onde se produzirá o fenômeno de ectoplasmia. O modo como os espíritos operam essa subtração de energias, entretanto, bem como a forma como são por eles manipulados, são informações que ainda não possuímos. Ainda segundo Chiesa, partiria dos espíritos a ideia de que existe uma substância, um fluido, uma coisa semimaterial ou material espiritual que dá origem à vida na Terra, mais exatamente o mundo físico-material, conforme definido pela física e química clássicas, seria uma variação, transformação ou continuação do mundo espiritual, não havendo, portanto, uma rígida separação ou polarização entre os dois planos. Trata-se de um fluxo, um movimento, um processo que depende dessa substância para acontecer. Tal substância é o fluido vital e sua variação ou condensação será denominada ectoplasma. Fala um pouquinho do ectoplasma aqui, no sentido científico, que seria formado por leucócitos, células epiteliais, lipídios, muco, albumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, entre outros elementos. Sua consistência varia entre os estados gasoso, líquido e semissólido, e sólido, sendo, portanto, altamente plástica, elástica, instável, fluida e volátil. E aí ela fala um pouquinho como eles tratam nas sessões espíritas e segue o material. Na conclusiva aqui, para a gente não alongar muito, né, nessa apresentação, ela coloca o seguinte: estudar o ectoplasma é um convite a enxergar as causas das doenças com outra lente, é ser capaz de almejar e conhecer esse fluido tão importante que nos envolve, cujo excesso pode causar doenças. O ectoplasma é um elemento já utilizado em práticas espíritas, como falou lá em cima. E ela coloca que, tendo em vista que a espiritualidade é um fator importante para a saúde de muitas pessoas, a importância de trabalhos como o conhecimento e a manipulação do fluido chamado ectoplasma é de suma importância para que diversos profissionais de saúde a utilize, assim como as demais pessoas interessadas em realizar esse tipo de tratamento. Embora a manipulação desse fluido seja conhecida há muito tempo, poucos a utilizam para o tratamento de cura. Creio que a pesquisa e a divulgação dessa prática poderá contribuir de forma significativa para a sociedade como um todo. A física quântica nos traz o rompimento da física clássica, mostrando que o mundo é o mundo das possibilidades.
A manipulação do ectoplasma com amor e responsabilidade transformará a medicina. E fica aí esse material produzido pela Nilva Regina de Souza. Como você já viu, tem 5 comentários, as pessoas gostando, elogiando e às vezes até tirando dúvidas. É para isso que estamos aqui. Divulgar o conhecimento é ter a cabeça aberta, é enxergar possibilidades. Afinal de contas, como eu falei com o autor hoje de manhã, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Quando você tem perguntas e investiga, a gente começa a mover e a movimentar a ciência, o conhecimento e a sociedade como um todo. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de fazer aquele negocinho mais uma vez, deixar seu comentário, corre lá na revista, deixa seu comentário e estamos sempre à sua disposição e até a próxima.